com vocês, e eu quero antes fazer alguns comentários bem importantes. Primeiro, o nosso lema é: vem quem quer, traz o que puder, come o que tiver. E por que eu estou reforçando isso? Porque ficou meio... Olha só, gente, no próximo domingo nós vamos ter uma chance que até então não tivemos como Igreja Rio Olinda. É a chance de estarmos todos à mesa. E mesa é um negócio assim precioso para nós. Jesus esteve mais em volta da mesa do que atrás de um púlpito. E igreja para nós é comunhão. E eu queria que nós tivéssemos uma experiência assim incrível no próximo domingo. Por isso, você vai preparar aquela comida que é a receita top, que você faz para sua visita, para o seu pastor quando ele vai na sua casa, amém? Amém? É profético. Você vai preparar com muito carinho, e prepara assim com abundância, porque crente não bebe, mas come muito, né? Então, prepara bem. A gente vai colocar uma mesa ali atrás, vamos ter o nosso tempo, vai ser muito especial. Então eu quero convidar você para estar conosco. Thomas, quem pode vir? Todo mundo. O que eu posso trazer? Qualquer coisa feita com muito carinho, em grande quantidade. Estou brincando. Mas qualquer coisa que você sinta que pode prestigiar esse momento. E nós vamos celebrar com o que tiver na mesa. A gente vai celebrar mesmo. Tipo família, tipo comunhão. Amém? Um outro aviso que eu quero dar, irmãos, é que pelo espaço temporário nós não teremos Geração Rio, conforme já estamos acostumados. Então, fiquem familiarizados com as crianças, com o som das crianças. O Evangelho é: deixai vir a mim os pequeninos. Jesus nos ensinou que criança e igreja tem tudo a ver. Eu fui uma criança que perturbou muito o culto. Quando era criança, sim, eu era quem bagunçava geral. Mas estou aqui. A semente frutifica. Uma hora a semente frutificará. Amém? E eu oro para que o Senhor nos conduza para a glória dEle. Vamos ter um tempo de oração? Feche seus olhos, abre o seu coração. Obrigado, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos aqui na Tua presença. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Ministra uma palavra nova, renovadora. Queremos, Senhor, que a semente poderosa do Evangelho caia no solo fértil do nosso coração e frutifique a 100 por 1. Por isso, Pai, o desejo do nosso coração, que Teu Espírito Santo fique à vontade em nosso meio, tome o Teu lugar de honra, perdoe quem fomos, corrija quem somos e dirija quem seremos. Que o meditar do nosso coração seja agradável a Ti, que assim seja para a Tua glória e para o nosso bem. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos para o Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 6, dos versos 30 ao 44. Deixe-me lembrar para você, se você está chegando agora, a nossa igreja faz exposições bíblicas. Para nós a Bíblia é muito importante. E nós cremos que cada texto é palavra de Deus para nós. E nós não estamos selecionando aqueles textos de caixinha de promessa. Quem teve aquela caixinha de promessa sabe que a caixinha de promessa só tinha aquilo que a gente gostava de ouvir. Nós queremos que a palavra de Deus é toda, e ela é toda para nós. Então nós estamos fazendo uma exposição e hoje nos toca o versículo 30 do capítulo 6. Vamos a esse versículo 30 em diante. O texto diz assim, capítulo 6, verso 30 a 44. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos
dos que os viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já teve a sensação de estar diante de um desafio maior do que o recurso que você tem? Eu já tive, em alguns momentos, a sensação de que o que eu tinha era muito pouco diante daquilo que eu precisava. Eu não sei se você passa por uma experiência como essa, mas é bem comum que em algum momento da nossa vida tenhamos a sensação de que nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Não é fácil lidar com a vida e com os grandes desafios com pouco recurso. Talvez você tenha que restaurar o seu casamento, mas sente que a sabedoria não é o suficiente. É um desafio grande demais. Talvez você sente que precisa salvar a sua empresa da falência, mas sente que não tem dinheiro suficiente. O desafio é grande demais. Talvez você tenha que encarar a vida depois de alguém que você ama ir embora. E parece que dentro de você não tem nada mais além de 5 pães e 2 peixes. E o que é isso diante de tantos desafios? Talvez você precisa servir no ministério e você não sente que tem talento. Os desafios são grandes demais. São só 5 pães e 2 peixinhos. Eu já tive experiências, irmãos, onde eu disse: Deus, eu quero ver como é que você vai resolver esse negócio, porque eu não resolvo. Já teve essa experiência? De ficar assim empolgado, dizendo: Deus, como é que tu vai me tirar dessa? Porque tu me mandou entrar, eu entrei, e eu não sei como resolver esse negócio. Acontece. E essa passagem nos mostra que Jesus é mais do que suficiente. Jesus é mais do que suficiente. Aqui nós vemos a colisão da necessidade e da abundância. Nós vemos que o pouco nas mãos de Jesus se multiplica em esperança para muitos. Eu quero lembrar para você que nós iniciamos uma série há 2 domingos atrás, e nós vimos o envio da missão. Falamos sobre o que os discípulos de Jesus precisam ao estar na missão. Falamos sobre o que eles precisam colocar na bagagem, o que eles precisam tirar da bagagem e o que as pessoas lá fora vão precisar. Falamos na semana passada sobre esse caminho que às vezes é custoso, preço alto. Lembramos que João Batista, por estar em missão, perdeu a cabeça, mas não perdeu a fé e não perdeu a alma diante de Herodes. Sabemos que não será fácil. A missão tem um alto preço, mas esse preço vale a pena pagar. Mas hoje eu quero falar sobre a provisão da missão. Porque aquele que nos envia, manda também os recursos.
Deus nunca vai mandar você numa direção sem garantir que o cenário está de acordo com a vontade dele. O Deus da provisão, o Jeová Jireh, ele estava presente nesse momento, nessa passagem, mas ele também está presente aqui. Ele fez há 2000 anos atrás, mas ele pode fazer hoje na minha e na sua vida. E nós, queridos irmãos, estamos diante de uma passagem tão importante, tão relevante, que se faz necessário dizer para você pelo menos duas coisas. A primeira delas é que existem apenas 2 milagres relatados nos 4 evangelhos. 2 milagres são relatados nos 4 evangelhos. O primeiro deles é a ressurreição de Jesus. Esse é um milagre que os 4 evangelistas narram. O segundo, essa multiplicação de pães. É tão importante que nenhum dos evangelistas deixou de lado. Todos eles relacionaram essa passagem. Mateus capítulo 14 nos fala sobre isso, Lucas capítulo 9 nos fala sobre isso, e também João capítulo 6 nos fala sobre a multiplicação de pães. A segunda coisa que eu quero lhes mostrar é que, todos comeram e desfrutaram do milagre. Isso é interessante, porque a maioria dos milagres foi alcançado na dimensão do individual. Era a mulher do fluxo de sangue que volta para casa curada. É Jairo que fica feliz porque a filha dele teve seu problema resolvido. Jesus trabalhava no individual, mas ele também fez todos se alimentarem com milagre. Nesse dia, todo mundo foi com o bucho cheio de um milagre. Por isso, essa passagem é tão importante. E eu quero dividir essa passagem em 3 momentos. Porque o Senhor é o Deus da provisão, e nós temos aqui 3 provisões. E eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão e perceba que existem aqui 3 provisões que Jesus coloca à disposição dos discípulos e da multidão. Nós temos primeiro a provisão do descanso. Porque os discípulos estavam cansados. Olha, servir a Jesus não é fácil, é cansativo, é desgastante. Às vezes as pessoas perguntam assim: Thomas, como é que você está? Eu digo sempre: estou muito feliz, mas algumas vezes muito cansado. Os discípulos voltaram, a gente não sabe quanto tempo levou em missão. Os historiadores dizem que eram aproximadamente 45 pequenas aldeias ali. E eles tiveram que visitar todas elas. Então não foi uma coisa rápida, não estamos falando de um fim de semana. Mas eles voltam exaustos. Jesus então os convida a um tempo de descanso. Eu sei que tem gente aqui que precisa de descanso. Tem gente aqui que precisa que Jesus o leve a um lugar de descanso. E eu creio que você está no lugar certo, porque o verdadeiro descarrego da nossa alma está nesse lugar. O verdadeiro descarregador do nosso interior. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a primeira passagem, primeira provisão. Segunda provisão, ensino. Quando Jesus e os discípulos chegam lá, a multidão já estava lá. E ele olha para aquela multidão e percebe que eles são como ovelhas sem pastor, e diz o texto que ele começa a ensinar as ovelhas. Porque a ovelha precisa de ensino. Então ele provê descanso, mas ele provê ensino. E por último, a parte maior desse texto é dos versos 35 a 44. Ele provê alimento, ele provê pão, ele provê sustento para aquela multidão. Vejamos então cada uma dessas provisões. Acompanhe comigo o verso 30, onde nós falamos sobre a provisão do descanso. Diz o texto: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Note que aqui há uma ênfase acerca do ensino, mas há também uma ênfase acerca da realização. Missão é uma ação que requer explicação. Thomas, o que é missão? Missão é uma ação
que requer explicação. Por que vocês estão fazendo isso? Nós estamos fazendo isso porque nós queremos sinalizar o reino de Deus. Por que fazem isso? Porque nós fomos alcançados primeiro. É mensagem e atividade. Note que o texto menciona o que eles tinham feito e ensinado. O verso 31 continua dizendo: havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Eu sei o que é isso. E eu sei que muitos de vocês também sabem. Às vezes o ministério é tão cansativo, é tão intenso, que não dá tempo de fazer um almoço. Foi o meu caso hoje, inclusive. Às vezes não dá para a gente sentar à mesa e dar aquela descansada, aquela relaxada. O texto continua e nos mostra que Jesus olha para os seus discípulos e para o cansaço deles, e Jesus se preocupa com o cansaço dos discípulos e diz: venham comigo para um lugar deserto. Não pense aqui que esse lugar deserto era uma região árida onde não há nenhuma vegetação. Não é bem disso, porque o próprio texto mostra logo em seguida que haviam pastos verdes. De que texto, de que lugar é esse que o texto fala? É um lugar de solitude, é um lugar onde não há ninguém, é um lugar onde há silêncio. E a música é feita de silêncio e som. Se a música é feita de silêncio e som, a missão é feita de atividade, mas também de pausa, de descanso. E Jesus começa a levar aqueles irmãos para o descanso. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. O verso 32 diz: assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Eu quero que você pense aqui a realidade dos discípulos. Como estavam os discípulos? Eu diria que os discípulos tinham 3 características nesse momento. A primeira delas é que eles estavam cansados, porque afinal de contas a missão não é fácil. Eles andaram em várias aldeias, eles se empenharam na missão, eles estavam cansados, mas eles também estavam famintos, porque o texto diz que eles não tiveram condição sequer de comer na missão, não faziam as refeições como devia ser, era muito intenso. Enquanto eles colocavam um prato, alguém chegava e dizia: me explica isso aqui. O garfo estava se aproximando da mesa e alguém chegava dizendo assim: você pode orar por essa pessoa? Estavam famintos, mas eles também estavam frustrados, porque você deve lembrar que esse contexto é o contexto onde João Batista foi decapitado há muito pouco tempo. Antipas mandou arrancar a cabeça de João Batista e servir como se fosse uma sobremesa num prato de prata. Aquela bandeja com a cabeça e sangue de João Batista não traduziam a glória que ele experimentou na eternidade, mas a bala. Porque afinal de contas, muitos desses discípulos que seguiam Jesus antes foram inspirados pela mensagem de João. E alguém que o mestre ama e que os discípulos amam, quando morre de uma maneira como essa, trágica, afeta emocionalmente. Eles estavam frustrados. Aliás, é exatamente por isso que Jesus diz: vamos para o lugar deserto. Eu quero levar vocês precisam de descanso. Às vezes, irmãos, eu encontro pessoas que dizem: olha, eu tenho um problema espiritual, eu tenho um problema emocional, e tudo que elas precisam, na verdade, é de descanso. E sabe qual é a nossa dificuldade em descansar? É que nós pensamos que ao parar, tudo para à nossa volta. Por que a gente não descansa? Porque a gente fica achando que quando a gente para, Deus para também. Um galo desses muito competentes acordava toda madrugada assim, no exato momento de começar a cantar, e ele imaginava que porque cantava o mundo se iluminava. E ele cantava toda madrugada, e cantava forte, cantava bonito, e quando ele cantava, o sol nascia. E ele dizia: olha, eu sou muito importante nesse negócio. Até que um dia ele perdeu a hora, quando ele despertou, já estava claro, e ele descobriu que as coisas acontecem não porque ele é competente o suficiente. Nós temos a certeza de que o guarda de Israel não pisca os olhos, ele não dorme,
Ele é o Senhor. Por que eu descanso? Eu descanso porque eu sei que Deus trabalha por mim. Jesus leva eles a um tempo de descanso. Uma irmã uma vez ligou para um pastor e disse: pastor, preciso conversar com o senhor, quero um aconselhamento. Ele disse: olha, minha irmã, hoje é meu dia de folga, pode ser amanhã. Aí ela disse: pastor, o diabo não tem dia de folga. O pastor sabiamente respondeu do outro lado da ligação, falou: minha irmã, desde quando o diabo é referência para a senhora? A senhora quer copiar o diabo? Quer imitar o diabo? Meus irmãos, Jesus reconheceu a necessidade de recarregar as baterias. Você não pode ministrar sem parar. Uma das coisas mais importantes do meu ministério foram 3 meses de silêncio e de investimento na família, de cuidado de mim mesmo, porque eu estava exausto, meu corpo ia, a alma já não acompanhava mais. O perigo do esgotamento ministerial é real, nós ficamos cansados, a vida é extremamente intensa. Nós estamos cansando, porque nós muitas vezes estamos correndo atrás do vento, achando que precisamos de algo mais, e um pouco mais, e só mais um pouco. Alguém contou uma história uma vez, eu achei ela muito interessante, até traduz a realidade da nossa geração. Diz que um rei uma vez chegou para um jovem e falou assim: jovem, em todo lugar que você percorrer, até o pôr do sol, será seu. Pode ficar à vontade, todo lugar que você passar, eu vou te dar. Aquele jovem viu a oportunidade da sua vida e começou a correr. E começou a correr. Ao meio-dia ele pensou: essa é a hora de voltar, mas ele viu umas campinas verdes, e ele foi. E aí 2 da tarde ele chegou nas campinas, mas quando ele chega nas campinas ele percebe que havia um riacho muito bonito, e ele fala: eu preciso só mais desse riacho, e ele vai um pouco mais. Quando ele olha no relógio, já eram 3:30 da tarde, era hora de voltar. E ele volta ainda mais desesperado, e ele corre, ele faz o máximo possível, e poucos metros da linha de chegada, exausto, ele cai morto. Meu Deus, essa é a maneira mais simples que eu consigo traduzir essa geração do cansaço. Nós somos a geração do cansaço, e Jesus hoje te chama para descansar, aquietar a alma. Ele é aquele que nos faz dormir como uma criança recém-amamentada. Quando eu leio esse salmo e eu estou com uma criança de menos de 40 dias em casa, eu sei como dorme leve. Não é interessante que o nosso maior esforço é aprender a descansar? Não é o paradoxo da gente? O nosso maior desafio é descansar, porque nós temos a ilusão do controle. Mas hoje eu vim aqui para que o Evangelho te diga: é dele todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar. A primeira provisão de Jesus, portanto, é descanso. Mas eu quero que você note aqui a segunda provisão, dos versos 33 a 34, acompanhe comigo a leitura. O texto nos diz assim: mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha que coisa interessante. Imagina, você entra no barco, você está exausto, vai com Jesus, vai sem hora para chegar, aquele barco vai navegando suavemente, todo mundo ali na polpa do barco, descansando como Jesus fizera alguns capítulos atrás. E aí, quando você chega no lugar que deveria ser o lugar de deserto, quando Jesus desce, o que é que tem lá? Uma multidão. Esse deveria ser o lugar de deserto. Hoje era meu dia de folga. Jesus está olhando para a multidão. O que a gente vai fazer agora? Se eu fosse
Um dos discípulos, eu diria: Jesus, entra no barco rápido, Jesus, bora. Jesus olha para a multidão e não vê a multidão como um incômodo, não como estorvo, não é um atrapalho. Jesus olha para a multidão e enxerga em cada um deles uma ovelha sem pastor. E diz o texto que Jesus tem compaixão. Perceba, meus irmãos, as emoções de Jesus. Eu sou psicólogo e há um ano atrás eu comecei a me dedicar a entender as emoções de Jesus, a entender qual é o arquétipo emocional de Jesus, como Jesus se comportava emocionalmente, quais eram as emoções de Jesus. E eu posso lhes dizer que Jesus teve muitas emoções. Jesus teve emoções que nós sequer podemos imaginar, mas Jesus teve raiva, por exemplo. A diferença entre a raiva de Jesus e a minha raiva é que a minha raiva geralmente é por conta das minhas causas. E a raiva de Jesus, a ira de Jesus, era por conta das causas do reino. Jesus nunca teve sede de justiça própria, mas ele tem sede de justiça quando se refere ao outro. Jesus teve muitas emoções, mas eu posso te garantir que a mais frequente é a compaixão. Jesus chora. Sabemos que ele se emociona diante de Jerusalém. Ele diz: como uma galinha, eu quis juntar vocês embaixo das minhas asas e vocês não quiseram. Ele chora, tem lágrimas nos olhos ao falar isso. Ele vai para a casa de Marta e Maria, 4 dias depois da morte de Lázaro. Ele sabe que há de ressuscitar Lázaro, mas a ambiência de tristeza faz o coração de Jesus chorar. O versículo mais curto da Bíblia. Ele tem emoções, mas qual é a emoção predominante? A emoção predominante de Jesus é compaixão. Aliás, o teólogo B.B. Warfield escreve um esplêndido ensaio cujo título é A Vida Emocional do Nosso Senhor. E ele menciona que a compaixão é disparado a maior emoção, a emoção mais frequente. E essa palavra no grego não é uma sensação assim de pena diante de alguém. A palavra grega requer algo que está ligado às vísceras. É algo profundo, não é um sentimento apenas, mas põe alguém em movimento. Você não tem compaixão de alguém se você apenas observa essa pessoa. A compaixão vai colocar você em movimento. Jesus teve compaixão. Aliás, compaixão não é um sentimento. Hendricks traduz melhor o que é compaixão. Ele diz: é um sentimento terno transformado em ação útil. É um sentimento terno transformado em ação útil. Isso é compaixão. E Jesus tem compaixão. E a compaixão nos move a ver as ovelhas da cidade. Aqui eu quero que você note uma coisa muito importante. Por favor, fique atento ao que eu vou lhes dizer, porque eu sei que vai desconstruir algo dentro de você agora. Jesus está olhando para descrentes que ainda não o reconhecem como Senhor e Salvador. E diz acerca deles: são como ovelhas sem pastor. Imagina que Jesus olha para Recife, e para essa geração perdida, e olha para Olinda, e para essa geração perdida, e Jesus diz: eles são como ovelhas sem pastor. A minha pergunta é a seguinte, irmãos: se as ovelhas estão perdidas lá fora, nós somos o quê? É verdade que nós somos ovelhas, mas é também verdade que nesse texto o que melhor nos traduz não é a multidão, mas os discípulos. E os discípulos estão aqui na qualidade de pastores, não de ovelhas. Quantos pastores nós temos aqui hoje? Bem, deixe-me explicar de novo, acho que você não entendeu. Se você é um crente em Jesus, você tem a missão de pastorear ovelhas perdidas lá fora. Cuidar de pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Ensinar a essas pessoas o Evangelho de Jesus.
As ovelhas estão perdidas lá fora e nós conhecemos a mensagem da verdade. Nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós temos acesso ao Pai, o véu foi rasgado, nós temos lugar na mesa da comunhão, temos o Espírito Santo. Quantos pastores nós temos aqui? Melhorou bastante. A compaixão de Jesus faz ele olhar aquelas pessoas como ovelhas, e ovelhas sem pastor. Deixa-me falar uma coisa sobre essa metáfora da ovelha, isso é muito importante, porque nós mencionamos essa metáfora com muita frequência, aliás, uma das mais frequentes em toda a Escritura, não apenas no Novo Testamento. Essa definição metafórica de pessoas como ovelhas é quase um insulto divino diante de uma sociedade que se sente dona de si mesma, se sente capaz de resolver os próprios problemas. Queridos irmãos, a ovelha é o animal mais vulnerável. É o animal mais vulnerável. A ovelha não sabe se defender. Quando nós observamos a ovelha, vamos perceber que elas podem se lançar a um precipício. Ovelhas são os animais menos autossuficientes. É impressionante que no reino animal existem animais que desde muito novos conseguem se virar sozinhos. Mas a ovelha não. A ovelha não sabe encontrar comida sozinha. A ovelha não sabe discernir o que vale a pena comer e o que não vale a pena comer. A ovelha não tem memória de caminho, se você deixá-la lá, ela fica lá, ela não volta, igual um gato. Isso me faz lembrar o que Mark Lilla, um autor que não é crente, escreveu acerca do Evangelho. Olha o que ele diz: o Evangelho configura um grande desafio à autonomia proposta pela modernidade tardia. Quando Jesus diz são ovelhas, ele está dizendo, eles, por eles mesmos, não vão a lugar nenhum, se perderão. Precisam de um pastor. Ovelha sem pastor é uma expressão, inclusive, do Antigo Testamento. Quando nós observamos, em Números, capítulo 27, verso 17, quando o Senhor diz a Moisés para se preparar para a sua partida, Moisés diz a Deus que envie outro pastor para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. E em resposta, Deus envia Josué. Talvez essa seja a razão pela qual, nos seus últimos momentos, Jesus diz a Pedro, naquele ato de reconciliação, tu me amas. E Pedro diz, tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus é, se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Nós fomos chamados para apacentar ovelhas perdidas. Nós fomos chamados para alcançar essas ovelhas que não têm pastor. E eu quero dizer para você com muita alegria, meu irmão, minha irmã, e nesse fim de semana nós recebemos no nosso acampamento 78 adolescentes que vieram de instituições como orfanato, projetos socioevangelísticos que tentam tirar adolescentes das drogas. E até onde eu soube, um fato histórico no Brasil aconteceu. Uma juíza determinou que 5 adolescentes, cumprindo medida socioeducativa de restrição de liberdade, saíssem da FUNASE para passar um fim de semana num projeto evangelístico. Eu estive lá e vi o poder de Deus naquele lugar. São ovelhas sem pastor e nós fomos lá para apresentar o pastor Jesus. Tocou profundamente meu coração escutar o testemunho de um jovem que estava conduzindo o louvor e que há 13 anos atrás participou de um acampamento como esse. Nós fazemos esse acampamento há quase 15 anos. E ele, ao conduzir o louvor, disse, cantar aqui para mim é muito especial, porque um dia eu fui um adolescente sentado nessa cadeira, vulnerável às drogas,
Meu pai espancava minha mãe quase que diariamente, eu via aquela cena e os rumos que a minha alma estava tomando eram terríveis. E eu vim num acampamento como esse, conhecia Jesus e hoje eu sou uma ovelha que tem pastor. A prioridade de um pastor sempre será ensinar as suas ovelhas. E Jesus começa a ensinar. Ele provê ensino, ele provê orientação, ele provê condução. Ele ensina. O ensino é um ato de compaixão diante das ovelhas. O seu pastor lhe ama, quanto mais ele prega a palavra. O problema é que a gente não entende isso. A gente quer ser amado com uma ligação, com uma mensagem, com alguém perto. E eu entendo, mas é um ato de amor pastoral, pregar a palavra por inteiro. A fé está diretamente ligada ao conhecimento. Deixe-me explicar isso melhor. A maioria de vocês associaria a fé à confiança, mas a fé está mais ligada a conhecimento. Por isso nós precisamos ensinar. Quer ver uma coisa? Você confia em alguém que não conhece? Sim ou não? Não. É por isso que nós precisamos apresentar a Jesus, para que as pessoas assim possam depositar a sua fé nele. Então fé está diretamente relacionada a conhecimento. Jesus provê descanso, Jesus provê ensino, mas vamos à última provisão. A provisão do alimento, a provisão da comida, do pão. Verso 35 a 44, essa é a passagem mais longa que nós vamos ler. E eu quero dividir essa última parte em 6 cenas. Eu quero que você perceba como um bom filme, numa cena sequencial, nós temos aqui 6 cenas. A primeira cena é a cena do cenário. Que lugar é esse? É deserto. Que momento é esse? É fim de tarde. Está ficando escuro. Não tem onde comprar comida. O segundo é o comando. Dê-lhes vós de comer. Um comando. Mas aí se apresenta a carência. Mestre, nós só temos 5 pães e 2 peixes. O que a gente faz? É só isso que a gente tem. E tem uma multidão aí. Depois tem a coordenação. Sentem em grupos de 100 e de 50. É um milagre organizado. Deus é um Deus de gestão. Eu não consigo imaginar a obra de Deus sendo feita debaixo de bagunça. Quando Paulo chega na igreja de Corinto, ele vê um monte de gente bagunçando o culto, as mulheres falavam todas ao mesmo momento, e Paulo diz, o Senhor é um Deus de ordem e decência. Depois tem a consagração, ele pega os 5 pães e 2 peixes, ele ergue, e ele faz algo semelhante ao que fazia na ceia. E por último, a culminância daquilo tudo, é o ápice dessa provisão. 12 cestos sobram. Eram 5 pães e 2 peixes, mas sobram 12 cestos. Que matemática é essa, Deus? Vejamos. Primeiro cenário, verso 35 a 36 diz, já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Você já teve a sensação de que tinha que dizer para Jesus o que ele fazer? A maioria de nós, nas nossas orações, fazem isso. Jesus, não quero te incomodar, sei que você tem muito trabalho, eu vou dizer o que você precisa fazer, se você fizer, está tudo resolvido. Os discípulos chegam e dizem assim, Jesus, manda o povo embora. É assim que a gente resolve, o povo está com fome, está deserto, não sei se você se empolgou muito no sermão, a gente resolve assim, manda embora. Para de fazer isso, porque o plano de Deus é muito melhor que o seu. Uma das razões de gratidão que eu carrego comigo é que ele não ouviu as minhas sugestões. Ele nunca atendeu. Eu ficava dizendo o tempo inteiro, Deus, olha aqui, aqui, aqui. Aí ele abria lá. Deus, olha, se você fizer isso aqui, eu não peço mais nada.
Eu fico pensando que lá de cima, Deus da eternidade dizendo assim, menino bobo, eu gosto de vê-lo orar, mas ele pede umas coisas tão malucas. Eles chegam com a solução. Manda embora. Aliás, comentarista Hendricks diz o seguinte: Jesus quer dizer que os homens não devem ser tão rápidos em se livrar da responsabilidade nessa passagem. Sabe por quê? Porque os discípulos de Jesus estavam frequentemente dizendo: não incomode o mestre, não nos incomodem. Era o slogan dos discípulos muitas vezes. Você lembra do cego Bartimeu? Lembra das crianças? E aí Jesus diz: não para com esse slogan, deixa os pequeninos vir, porque deles é o reino dos céus. O que me faz perceber que nessa passagem não há beco sem saída quando estamos com Deus. Meus irmãos, nós precisamos ser prudentes como igreja. Eu não acredito que a fé é um ato de imprudência, mas eu posso dizer para você, em nome de Jesus, eu creio nisso até o tutano dos ossos. O capital da igreja não é dinheiro, é a fé em Cristo Jesus. A igreja não se move pelo que ela dispõe na conta bancária. Nós cremos um Deus que abre portas, que escancara portas. Thomas, por que Deus não abriu ainda para Rio Olinda? Deus não abriu ainda porque é o tempo perfeito de Deus, mas quando Ele fizer será surpreendente. Aí vem o comando, verso 37. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Escutando essa passagem, a gente até passa a pensar que eles tinham 200 denários e que não estavam querendo gastar os 200 denários. Mas nós precisamos lembrar que esse texto também foi relatado pelos demais evangelistas. E o que a passagem quer dizer é que 200 denários não seriam suficientes. Quando Jesus diz: dei-lhes vós de comer, eu creio que Jesus estava dizendo assim: vocês querem dizer que o problema é deles, mas eu quero dizer para vocês que o problema é nosso. Eles estão com fome, o problema é nosso. Dei-lhe vós de comer. Eu fico imaginando alguém olhando para Jesus dizendo assim: aqui não é Bolsa Família não, meu patrão. Mas a responsabilidade foi posta nos discípulos. Irmãos, por favor, abra bem o seu ouvido para o que eu quero lhe dizer agora. A igreja não é a multidão com fome. A igreja são os discípulos através de quem o pão chega aos famintos. O movimento evangélico brasileiro tem desandado porque nós estamos juntando multidão com fome e não discípulos que alimentam. Eu posso dizer que num auditório como esse existe uma representatividade grande de gente que vem como multidão querendo algo. Mas hoje eu creio que Deus trouxe alguns para dizer: dei-lhe vós de comer. É tua responsabilidade passar o pão. Cada vez que Deus te alimentar, passa o pão para o outro. Passa o pão. Passa o pão. Passa o pão. O que nós vamos fazer no próximo domingo é celebrar a comunhão e o exercício de passar o pão. Irmãos, generosidade enriquece. Provérbios capítulo 11, verso 24 em diante diz: quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Eu fico pensando que quando Jesus disse: dei-lhe vós de comer, eles foram fazer conta na cabeça, e a conta foi rápida, ela não fecha. Você já teve essa sensação? A conta não fecha. Um denário, se você não está familiarizado com essa expressão, é um dia de trabalho, é o que vale um dia de um trabalho no campo. Mateus capítulo 20, por exemplo, usa essa expressão.
O que os discípulos sugeriram aqui é cerca de 8 meses de salário como um trabalhador do campo. Não é pouco, muito. E aí se apresenta a terceira cena, a carência. Verso 38 diz assim: perguntou ele, quantos pães você tem? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram 5 pães e 2 peixes. Nós, ao lermos os demais evangelhos, sabemos que foi Filipe quem respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente. Talvez ele fosse de exatas. E ele foi fazer conta. 8 meses não seria suficiente. Aí Jesus olha para eles e fala assim: quantos pães você tem? Como se poderia alguém carregar pão suficiente para uma multidão de mais de 5.000 homens, fora crianças. E naquela época o menino era feito em grande quantidade, e as mulheres. Quantos pães você tem? Umas perguntas esquisitas que Jesus faz, não é não? Já percebeu que Jesus faz muita pergunta? Fiquei curioso, quantas perguntas Jesus fez nos evangelhos? Descobri 307 perguntas Jesus faz no evangelho. Agora, sabe quantas perguntas Jesus responde diretamente nos evangelhos? 8. Jesus pergunta mais do que responde. Quantos pães você tem? Uma versão semelhante de: Moisés, o que você tem na mão? O que você possui? Jesus não precisa que você tenha um recurso. Ele gosta de usar o seu pouco como matéria-prima de um grande milagre. Você tem um cajado, Moisés? Já é suficiente. Davi, você tem uma funda, uma pedra? Eu resolvo, deixa comigo, o resto é comigo. Dorcas, você tem o quê? Uma agulha, uma linha? Vou usar. Põe na minha mão. Você já tem a matéria-prima do milagre. Você já tem aquilo que Deus quer usar. Nunca despreze uma ideia maluca. Porque André chega com a ideia de pegar a lancheirinha do menino e dizer: olha, a gente achou aqui 5 pães e 2 peixes. Isso aqui é lancheira. Eu fico só imaginando, conjecturas minhas. O menino sai e a mãe fala: meu filho, você vai para onde? Isso aqui não está em nenhum lugar das escrituras, está aqui na minha cabeça. Vai para onde, meu filho? Eu vou ouvir aquela mensagem daquele pregador novo que está pregando na Galileia, ele faz milagres, prodígios. Mãe, esse cara é diferente, eu quero ouvir ele. Aí a mãe diz: meu filho, vá, eu sei que ele fala umas coisas boas, mas leva uma lancheirinha, porque eu sei que ele fala muito, vai lhe dar fome, leva a lancheira. Aí André passa, vê a lancheira, pega a lancheira do menino, e não pega como quem rouba, o menino vai oferecer. Está aqui. Não despreze o que é pequeno. Não despreze. Deus é especialista em usar coisas pequenas para fazer coisas grandes. Há paradoxos impressionantes no Evangelho. Quer ver uma coisa? O texto fala que contaram homens, ou seja, o menino não foi contado. O recurso saiu de um grupo que foi desprezado na contagem. Os discípulos estavam com fome e queriam mandar a multidão embora, mas o recurso do milagre saiu do meio da multidão e os discípulos comeram do milagre. Paradoxos. Deus trabalha assim. O menino dá a lancheira, sai de cena, porque se fosse eu ou você, a gente daria a lancheira e diria assim: ô Jesus, a lancheira era minha, eu queria te ensinar aqui a cortar o pão. Queria dar uma sugestão aqui de administração. Ele sai de cena, a gente não sabe o nome, não sabe nada. Quem dera eu e você fôssemos assim. Eu faço e Deus faz através de mim. Nós temos a inclinação a criar estratégias sofisticadas. Sai do caminho, deixa Deus fazer.
Temos a cena da coordenação, verso 39 e 40. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Verso 40 diz assim: eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Olha que coisa linda. Deus trabalha de modo organizado. A fé trabalha em harmonia com uma boa organização e administração. Fé não é sinônimo de irresponsabilidade. Nós vemos aqui a abordagem organizada, não tem tumulto, tem controle. Deus é organizado. Grupo de 50 e 100. Agora eu quero que você pense uma coisa, irmão. Por favor, imagina que você é um discípulo de Jesus, sabe que o único que tem são 5 pães e 2 peixes. Jesus está com a lancheira na mão. E Jesus começa a dizer: faz o povo sentar, grupo de 50 e 100. Se a gente fosse dividir aqui, grupo de 50 e 100 já ia dar trabalho. Com 5.000 pessoas daí muito mais trabalho. E você pensando: eu vou fazer, mas são 5 pães, grupo de 50 e 100. Estou entendendo nada. Não faz sentido nenhum. Grupos de 50 e 100. Tá bom, Jesus, vou obedecer, mas não entendi. Sabe o que eu percebo, irmãos? É que obediência precede o milagre. A gente sabe que ele transformou água em vinho, mas antes disso acontecer, ele disse: encha as talhas com água. E alguém que sabia que estava faltando vinho botou água lá. Você não tem que entender, você tem que obedecer. Porque tudo aquilo que você entende não é milagre. Milagre é aquilo que a gente não explica. Lá vai o povo, senta, grupo de 50, grupo de 100. E eu fico imaginando que os discípulos organizando e olhando para Jesus. E a mão de Jesus lá tem 5 pães e 2 peixes. O que é que vai acontecer? Aí vem a cena da consagração. Uma das cenas mais lindas dessa passagem. Verso 41 diz: tomando os 5 pães e 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Olha que coisa linda. Perceba que Jesus consegue agradecer pelo pouco. A maioria de nós aqui fica dizendo: Deus, se tu me der muito, eu vou ser muito grato. Vai nada. Se você não consegue erguer os seus 5 pães e agradecer, se você tiver 5.000 pães, ninguém vai lembrar. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Mas quem não é fiel no pouco, não será no muito. Você é fiel ou não é fiel? Eu lembro de uma irmã que disse assim: olha, pastor, estou passando uma situação meio difícil, financeiramente, assim, tem alguns meses que eu não ajudo, eu não contribuo. Mas olha, se Deus quiser, as coisas vão mudar, e quando mudarem, eu vou contribuir. Eu falei: faz nada, irmã, faz nada. Imagina que você ganha na loteria. 10% de uma loteria é muita coisa, não é não? É muito. Aí você olha para o seu salário e fala assim: 10% do meu salário é pouco. Tomando, dando graças, partiu, entregou. O comentarista Edwards diz: não é de se surpreender que a igreja primitiva tenha visto um paralelo entre a alimentação dos 5.000 e a última ceia. Ambos os relatos contendo a sequência: tomar o pão, abençoar, partir e distribuir. E você perceba, por gentileza, que aqui há uma diferença muito grande entre a ceia de Jesus e a ceia de Eva. Você lembra da ceia de Eva? A ceia de Eva é assim: eu como e do que sobra eu dou. Jesus dá graças, reparte, doa, e do que sobra ele come. Eva come primeiro e dá depois. Jesus dá depois. Jesus dá primeiro
e come depois. Quem é o centro? A gente tem feito muito a ceia de Eva, mas eu quero terminar essa mensagem com a última cena, a culminância, o ponto mais alto. Versos 42 a 44, com isso eu encerro. Todos comeram. Todos comeram. E ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Como assim, Jesus? Eu vi você levantar 5 pães, 2 peixinhos, e agora me sobram 12 cestos. Meu irmão, a provisão de Deus é abundante. Deus não trabalha assim fazendo a conta. Deus trabalha com a sobra. Tem mais. E são 12 cestos de pedaços de pães. As evidências da comunhão é pão partido. Os cestos são grandes, porque a mesma palavra grega aqui foi usada também para o cesto onde Paulo entra para se esconder de uma perseguição, e ele é descido, alguém baixa ele de um muro por um cesto. Um homem é capaz de entrar num cesto, é um cesto grande. Não desperdice a provisão de Deus. Creia na provisão abundante de Deus. Eu fico imaginando, eu gosto de imaginar, irmãos. Eu quero terminar com isso. As minhas imaginações vão tão longe quando eu leio a Bíblia. Fico imaginando aquele menino vendo a multiplicação do pão. O menino vê o pão e o peixe na mão de Jesus, e ele está dizendo: aquilo ali foi lá de casa. Foi mamãe que colocou para mim. Vê distribuindo, e ele fala: estou acompanhando. Mas daqui a pouco ele começa a ver a multidão comendo pão e comendo peixe. Ele não entende mais nada, mas ele começa a dar glória. Ele começa a ver de um lado para o outro, e tem pão para um lado, tem pão para o outro. Está sobrando aqui, o povo está cheio aqui. O que está acontecendo? Como assim? A sensação de quem contribui na obra de Deus é inexplicável. Como assim? Eu só fiz isso e tu fez isso. Eu entreguei tão pouco e tu fez tanto. Como assim? 12 cestos. 12 cestos. Não 11, nem 13. Por que 12? Faz um favor, me lembra quantos discípulos tinham? 12. Conjecturas minhas. Não tem em nenhum lugar. Mas eu fico imaginando que Jesus, em determinado momento, que o povo já estava muito cheio, Jesus diz: os 12 venham cá. Tem 12 cestos cheios de pães. Cada um bota um deles na cabeça. Vocês pensaram em despedir a multidão? Eu quero que vocês agora levem os cestos para lembrar que Jesus é suficiente, que a provisão de Deus é abundante, que Deus pode fazer infinitamente mais do que vocês pensam, pedem, imaginam. Conjecturas minhas. Eu fico imaginando aquele menino voltando para casa. Fico imaginando o que fizeram com o cesto. O que fizeram com 12 cestos? 12 cestos cheios de pães é muito para os discípulos. O que fizeram? Eu não sei. Mas eu sei o que eu faria. Eu sei o que eu faria. O que eu faria? Alguém quer saber? Eu pegava um cesto desses e botava na mão do menino e dizia: meu filho, é assim que Deus faz com quem se envolve na obra, com gente generosa. Vai para casa, meu filho. Imagina o menino carregando o cesto na cabeça. Eu gosto de imaginar ele chegando em casa. A mãe abre a porta e fala: menino, que tanto pão é esse?
Ele abre o sorriso e fala assim: você não vai imaginar, mãe, mas eu fui escutar um professor pregar e eu descobri que Ele é o Jeová Jirê, Ele é o próprio Deus, Ele é o Deus abundante, Ele faz infinitamente mais, Ele não se importa com pouco recurso. Põe na mão dEle e veja o milagre. Eu não vou nem te explicar, mãe. Se eu falar, tu não vai acreditar. Mas eu descobri uma coisa, mãe: como é bom investir no reino de Deus. Como é bom participar e colocar tudo que eu tenho nas mãos de Jesus. Ele é o Deus provedor. Se você chegou aqui cansado, tem descanso para você. Se você chegou aqui perdido, eu vim aqui te apresentar o bom pastor Jesus. E se você precisa hoje ver um milagre, precisa receber a provisão do Senhor, está aqui aquele que pode fazer infinitamente mais. Se você crê nessa palavra, se você recebe essa palavra, eu quero que você fique de pé e cante essa canção com toda a força do seu coração, porque Ele vai prover. Ele é o Jeová Jirê. Creia nele. Creia nele. Aleluia. Você não vai explicar, mas você vai ver. Creia nele. Aleluia. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Senhor, eu sei que existem algumas pessoas que chegaram aqui desanimadas, cansadas. Eu oro, Senhor, para que a Tua voz ecoe no coração delas e que elas encontrem descanso hoje. Que amanhã, ao levantar, as pessoas digam algo diferente em você. E elas dirão: eu conheci aquele que provê descanso. Ele provê descanso. Eu sei que chegaram aqui algumas pessoas que não sabem para onde vão, não sabem o que vão decidir. São como ovelhas sem pastor, não conseguem se proteger, não sabem qual caminho trilhar. Que elas vejam o bom pastor Jesus hoje. Tu és o bom pastor Jesus. E eu oro, Senhor, para que elas saibam hoje do bom pastor Jesus. Eu oro, Senhor, por aqueles que precisam hoje ver a provisão. Que haja fé suficiente para colocar 5 pães e 2 peixes em tuas mãos. Eu profetizo provisão de Deus. Provisão de Deus. Aleluia. Oh, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte
forte, não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Jesus, Tu és o Deus que consagra 5 pães e faz sobrar 12 cestos. Nós não podemos explicar, mas nós cremos e obedecemos a Tua voz e andamos por fé. E eu te peço, Senhor, que Tu batize de renovo aqueles que estão cansados, que Tu seja o bom pastor para os que estão perdidos, confusos, que onde há dúvida, Senhor, possa ecoar a Tua voz. E eu oro em especial por aqueles que precisam da Tua provisão, Senhor. Eu oro por aqueles que precisam, Senhor, de uma intervenção, de um milagre. Nós não queremos despedir a multidão, nós queremos alimentar a multidão. Nós não temos em nós mesmos recursos, o desafio é maior do que nós podemos resolver, mas cremos em Ti, Senhor, e colocamos diante das Tuas mãos nessa noite. Tu és o Deus da provisão, Senhor, Tu és o Deus da provisão, Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Louvo o Teu nome, Senhor. Meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus. Cante isso. Que houver, cante mais forte que você puder isso. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, o Jeová Jireh, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, aquele que é suficiente para nós, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, que enchem esse lugar, estejam conosco, hoje e sempre. E todos aqueles que creem dizem amém. Deus abençoe você. Abraça a pessoa que está do seu lado. Desejo uma boa semana para ela. Creia nessa palavra de hoje. Essa semana de provisão. Essa semana de provisão. Deus provedor. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em Ti, meu Deus, a tempestade E o vento forte não vai